Muito bem, vamos começar a mais um comentário desta segunda lição do segundo trimestre de 2013 e que vai tratar do seguinte tema: o casamento bíblico. O casamento é uma instituição divina, como nós comentamos no artigo que foi publicado no blog, referente à primeira lição. O casamento é uma instituição divina, é uma instituição criada por Deus, pelo próprio Deus. Desta forma, sendo constituído pelo próprio Deus, isso significa o quê? Que a união deste homem com esta mulher se torna indissolúvel, ou seja, não há um fim. Ela é para sempre, até que a morte separe. Então, baseado nesta premissa que falamos, o casamento bíblico é baseado em dois pilares. Quais são estes dois pilares? O primeiro é o princípio da indissolubilidade. Ele é indissolúvel. E o segundo é o monogâmico. Um homem com uma mulher. Monogâmico. Mono, gâmico, casamento. Então, casamento monogâmico, união entre um homem, um único homem, com uma única mulher. Deste modo, vemos que o casamento ele é baseado também no princípio da heterossexualidade, ou seja, entre o homem e a mulher. Então, indissolúvel, monogâmico e heterossexual. Estes são os fundamentos do casamento bíblico. Deste modo, nós vamos seguir aqui ao primeiro tópico, dando sequência a esta linha de pensamento que está na Bíblia. O princípio da monogamia. Deus, quando criou Adão, ele não deu duas mulheres, duas esposas. Deus deu a Adão uma Eva. Entende? Então, baseado nisso, nós vemos o princípio da monogamia, que está na Bíblia. A bigamia ou a poligamia, nós vemos a ter também relatos disto na própria Bíblia, mas não segue o princípio, ou seja, aquilo que expressa o desejo de Deus. No Antigo Testamento nós vemos isso acontecer, mas aquilo não é a expressão do desejo divino para com o homem e para com a mulher. Deus criou ali no Éden os princípios que iriam nortear a vida tanto de Adão quanto de Eva. Deste modo, nós podemos observar
que quando se trata de bigamia ou poligamia, ou seja, um homem ter mais de uma mulher, casado com mais de uma mulher, isso significa que não está de acordo com os princípios que Deus colocou e que era para o homem seguir. Nós vemos isto na história, por exemplo, de Abraão. Abraão, é claro, teve apenas Sara como esposa quando Sara estava em vida. Depois ele se casou novamente, mas quando Sara ainda estava com vida, Deus, ele tinha uma promessa para Abraão. E qual era a promessa para Abraão? A promessa era que Abraão teria um filho, e o filho seria fruto da velhice de Abraão. Só que Abraão não soube esperar no tempo de Deus. E o que ocorreu e o que aconteceu? Sara deu a serva dela para que Abraão pudesse ter o filho. Ou seja, não foi um princípio que Deus não mandou Abraão se deitar com a concubina ou com a mulher. Ali era um princípio do concubinato, mas não era o princípio estabelecido por Deus, não era a vontade expressa de Deus. Vemos também com Jacó isso acontecer, principalmente devido aos acertos ou desacertos com o seu sogro Labão. E vemos essas trágicas histórias acontecer na Bíblia vastamente. Um dos primeiros relatos da bigamia nós vemos no próprio livro dos Princípios, que é o livro de Gênesis. Lá está escrito que Lameque, filho de Matusalém, por razões que nós não sabemos, teve mais de uma esposa. Isso significa que a bigamia, ela já vem desde o início da humanidade, compreende? Então, desde o início, nós vemos a bigamia expressa e relatada na Bíblia. Veja que a Bíblia ela não esconde de maneira nenhuma, de forma alguma, que existia tais práticas. Ela relata ali. Porém, nós podemos entender que não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Então, isso aí já está bem claro. Não era da vontade de Deus que isso viesse a acontecer, mas aconteceu. Há muitos casos, muitas coisas na nossa vida que não é a vontade expressa de Deus, mas Deus permite que aquilo ali aconteça. E isso também se relata na palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra da verdade, e mesmo que não seja a vontade de Deus que está escrita ali, ou seja, ter duas mulheres não era a vontade de Deus, mas a inspiração de Deus está naquelas palavras porque são reais e verdadeiras. Aconteceu. Compreende?
O segundo ponto é que, com o passar do tempo, a poligamia torna-se comum. Ficou comum. Era normal, entre aspas, ter mais de uma mulher. E quando as coisas elas ficam comuns, isso expressa uma coisa, que mesmo que a vontade de Deus seja uma coisa, há a possibilidade de aquela vontade expressa na palavra de Deus, do próprio Deus, não se cumprir em um determinado espaço ou período de tempo. E isso foi o que aconteceu. Passamos então a ver que no Antigo Testamento este fato da poligamia era extremamente comum, porém não era aquilo que Deus estava planejando ou planejou para a humanidade. No Novo Testamento, nós vemos agora Jesus Cristo, nosso Senhor, condenar isso, essa tal prática. No Novo Testamento, a poligamia ela é condenada. O Senhor Jesus, ele condena. Não é da vontade de Jesus que o homem agora venha a ter mais de uma mulher. E nem, é lógico, a mulher ter mais de um marido. Nós podemos ver isso em Mateus, no capítulo 19, versículo 3. Isso está lá expresso nas palavras do próprio Jesus. Nós podemos conferir isso com Mateus também 19, versículos também 3, 5 e 9. Ou seja, leia do 3 em diante, que você vai ter ali a expressa palavra do próprio Jesus em relação ao matrimônio, poligamia versus monogamia. O marido deve ser de uma esposa e uma esposa deve ser de um marido. Nós não vamos aqui aprofundar nesse tema, porque não é o nosso objetivo, porque está bem claro na palavra de Deus. É só ler e você vai ter ali a revelação expressa da própria boca de Jesus Cristo. No princípio da monogamia, nós vemos o apóstolo Paulo em 1 Timóteo no capítulo 3, versículo 12, e 1 Timóteo no capítulo 4, versículo também 12, colocando no princípio da monogamia outro princípio, o da liderança. A liderança, ela é do homem dentro da relação monogâmica indissolúvel heterossexual. Esta liderança pertence ao homem, ou deveria pertencer, porque é assim que a palavra de Deus nos orienta. A mulher, ela é o coração, o homem é a cabeça. E isso nós vemos de fato na realidade, e é assim
que deve acontecer. Também não vamos entrar em detalhes, porque não é esse o objetivo. O objetivo aqui é o que está expresso no livro, o casamento bíblico. Nós estamos falando do casamento bíblico, não de um aprofundamento nessas questões. Isso pode ser temas para outras discussões, para outros estudos, mas a princípio vamos ver como que a Bíblia trata o casamento, não aprofundando, mas pegando as bases que primeiramente devemos ter para entender. Então está aí o primeiro ponto, que foi a monogamia e a poligamia. Passamos agora para o segundo ponto, que é o princípio da heterossexualidade. Deus criou macho e fêmea. Isso está lá em Gênesis. E se unirá, e o homem se unirá a uma mulher. Quando nós observamos isso, se unirá, o homem se unirá a uma mulher, estamos vendo os princípios estabelecidos por Deus diante dessas palavras. Isso está bem claro, explicitamente claro. O terceiro ponto é a indissolubilidade do casamento. E serão ambos uma só carne. Uma só carne. Serão ambos uma só carne. Por que uma só carne? Porque ambas as partes se fundiram. Ambas as partes agora se complementam e se tornam um. Veja que não é um encaixe que depois você pode tirar, mas se torna a mesma carne. Compreende? Ou seja, não é um princípio que você pode dissolver, pode desfazer. Não há como desfazer uma pessoa. O princípio usado aí é de uma só carne, se tornam um só corpo, uma só pessoa. Quando se torna uma só pessoa, está aí instituído a família. Agora não sou eu, somos nós. Agora não existe o eu ou o tu, existe o nós, porque agora somos uma família, um só corpo. Compreende? Ou seja, a porta de entrada para o divórcio é a não assimilação deste princípio da uma só carne. Não tem como eu não estar unido a mim. Quando eu trato meu cônjuge, a minha esposa, quando você trata o teu marido como uma outra pessoa que não é você, você não está embasado no princípio da uma só carne.
Você tem que saber que aquela pessoa é você. E isso não anula a pessoalidade daquela pessoa. Ela é livre. Compreende? Mas também não anula de forma nenhuma a participação da sua pessoa na vida dela. Pelo contrário, quando se entra no casamento seguindo este princípio, a participação de ambos na vida de ambos, na vida do casal, se torna mais intensa do que durante a vida de namoro. Porque os dois não vão olhar para si de uma maneira isolada, pensando no próprio bem, mas cada um irá olhar para si e para o outro, pensando no bem do outro. Ou seja, há aí um desapego do si em si para do si que está no outro. Quando eu vejo ela, eu tenho que saber que sou eu, amar a ela como a mim. E aí entra vários outros princípios cristãos que nós também não podemos desdobrar aqui, senão levaria muito tempo e não dissecaríamos, é lógico, de maneira nenhuma. Isso aqui é uma ampla discussão não quero dizer uma explanação e um desdobramento incrível, mas vamos ficar por aqui. Tendo isso em vista, nós passamos pelo princípio da monogamia, da heterossexualidade e, por fim, da indissolubilidade. Quando o casal não se entende mais, quando que para cada um, tanto para o homem quanto para a mulher, o melhor é seguir o teu próprio caminho, não há mais união, não há mais amor. E com certeza não há o princípio da uma só carne. Ambos têm que ter uma visão comum, ir para o mesmo lugar, o homem com a missão e a mulher com a submissão. A submissão tem um aspecto totalmente diferente do significado que muitos dão para essa palavra submissão. Veja bem que eu coloquei de acordo com a missão. O homem, o marido tem uma missão, certo? E a esposa está submissa ao marido que tem essa missão, porque ele está submisso à tua própria missão. Cumprir a missão é submissão à própria missão. E dessa forma, nós podemos observar que Deus, Ele é perfeito. Perfeito em sua maneira de ser. Perfeito em tudo. Então, resumindo, o casamento é uma ideia de Deus, não é do homem, não é de uma cabeça humana, é do próprio Deus. O compromisso é essencial para um casamento bem-sucedido. Entender o princípio da uma só carne é assimilar, colocar em prática este compromisso. Desta forma, eu não vou tratar
o outro ou a outra pessoa de modo a escravizá-la, tratá-la mal, porque eu sei que ela sou eu e eu não vou querer maltratar a minha própria carne. O casamento proporciona momentos intensos de prazer, união, comunhão, felicidade. O casamento deve seguir esse princípio da indissolubilidade e ser permanente. O casamento tem um símbolo muito bonito, que é o símbolo da união de Cristo com a Igreja. O casamento, de acordo com a palavra de Deus, é bom e honroso. Hoje as pessoas não conseguem muito viver juntos. Há muita impaciência, pouca tolerância e muita intolerância. Hoje as pessoas não conseguem se submeter a uma missão, não conseguem ajudar o outro a se desprender dos seus próprios prazeres e assumir e estar em prol de uma causa maior. O amor não nasce pronto, se constrói. E se constrói o amor somente quando o outro está disposto a amar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.